Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast, na sala aqui de jovens. Você, querido professor, querido aluno, você, meu irmão, minha irmã, como eu costumo dizer, amante da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso vídeo, dizer que é uma alegria poder estar aqui. Como sempre, nunca estou só, querido professor Jussier, querido professor Jansen conosco também. E eu tenho certeza que Deus nos dará mais uma lição abençoada. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, já deixar aí o sininho ligado aí para quando chegar um vídeo novo aqui no nosso canal, você ser acionado, ficar sabendo daquilo que está acontecendo também no mundo da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, querido professor Jussier. Pai do Senhor Alan, Pai do Senhor Jansen, Pai do Senhor a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, né? Eles são 10 já, chegando ao final, a saudade já vai batendo, mas é sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento que Deus tem nos dado dessas preciosas lições. É isso aí. Pai do Senhor, querido professor Jansen. Pai do Senhor Alan, Pai do Senhor Jussier, Pai do Senhor professores que estão nos acompanhando, né? E é como você falou, é a 10ª lição, é muito bom esse aprendizado, mas também já está batendo uma saudade dessa lição que está sendo tão maravilhosa para a gente, né? E a gente disse aí no início do trimestre que seria realmente uma lição para a gente aprender bastante, né? Nós em especiais aqui, que, além de professores, somos líderes também, e temos aprendido bastante com a liderança de alguns personagens bíblicos. Acho que a lição de número 6 falou a respeito da liderança feminina, algo tão interessante, tão especial, e hoje mais um líder para a gente aprender aqui com a liderança dele, que é a liderança de Ezequiel. Eu queria convidar o querido professor Jansen para nos trazer aí o texto principal escolhido pelo querido professor Elias Torralbo, né, nosso comentarista da lição desse trimestre. Alan, um texto muito maravilhoso, né? Lá em Ezequiel 37, 10, que apresenta um texto tão forte, muito ouvido, né? Ultimamente, eu tive 2 cultos recentes agora que a pregação foi sobre Vale dos Ossos Secos. Então, a gente vê que é um tema bem frequente. Mas o texto diz assim: E profetizei como ele me deu a ordem. Então, o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então, esse texto que tem em Ezequiel é muito forte. E a gente está falando de liderança, né, Alan? Não sei nem assim, saindo um pouco até mesmo da ordem que você me deu de só ler o texto, mas a gente vê que Ezequiel muitas vezes não é visto como um líder, né? Muitas vezes a gente fala o profeta Ezequiel, mas quando você fala assim, um líder Ezequiel, a pessoa fala assim, né? Ele era sacerdote é um líder. E aí a gente vê que, às vezes, essa percepção de líder, às vezes é um pouquinho até falha pela gente quando lê a Bíblia, né? É isso mesmo, é verdade, e eu tenho certeza que será uma lição riquíssima para a gente aprender bastante aqui em mais uma lição, essa lição de número 10, a lição muito especial, a lição que tem um título, Uma Liderança Chamada para Restaurar. Jussier, eu não sei se você já enfrentou aí na sua casa uma reforma ou até mesmo uma construção do zero. Eu sei que, professor Jussier, que eu já tive essa experiência, eu sei que construir do zero é bem mais fácil, né? Mas fazer uma reforma, né? Fazer uma restauração é algo realmente bem complicado, mas Deus, assim como levantou o profeta Ezequiel e tantos homens de Deus, professor José, Deus continua chamando líderes para trabalhar nessa restauração, né, professor? É verdade. E líderes comprometidos, né, Alan? A gente vem falando desde a primeira lição nesse trimestre a respeito do comprometimento que o líder tem que ter. E está aí no nosso resumo da lição, né? Nossa verdade prática da lição dos jovens, que Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com Ele, porque essa tarefa de restauração, ela demanda um comprometimento muito grande, um compromisso muito grande, né? Muita gente desiste achando que o que está quebrado não tem conserto, mas a palavra de Deus diz que não há nada impossível para o Senhor, né? E Ele nos chama, como você mesmo disse, nos convoca como líderes para trabalhar nessa restauração, né, tão importante e tão necessária no nosso tempo, que é o ponto da nossa lição, no terceiro tópico. Deixa eu chamar vocês aqui para algo especial. Vamos falar um pouquinho do contexto bíblico a respeito desse período aqui do povo de Israel, quando
em cativeiro, né, cativos ali na Babilônia. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, professor Jansen, professor Jussier também, para a gente trazer um pouquinho dessa questão histórica também do texto bíblico. Só colaborando com o que Jansen falou no início, professor Jansen, foi a temática do nosso Fórum de Liderança de Jovens aqui do Estado, aqui da Assembleia de Deus em Natal, desse ano, foi exatamente sobre esse texto bíblico, sobre Ezequiel, e como lembrou ainda há pouco aqui em off, o professor Jussier, né, é tema também da lição de adultos, enfim, é um texto que tem falado bastante aos nossos corações. Mas vamos falar um pouquinho a respeito aí desse contexto histórico desse período, professor Jansen. Contexto histórico, assim, vamos dizer assim, existem muitas linhas que a gente pode tratar, né, quando a gente fala dessa parte histórica. Mas o resumo é que o povo se encontrava numa situação em que ele já tinha se afastado, se perdido espiritualmente, continuava povo, né, porque era povo de Deus, mas eles estavam totalmente alheios à vontade de Deus, eles estavam vivendo com costumes, com práticas, mas sem coração, sem intensidade e sem verdade. E com isso, o Ezequiel, né, quando ele foi despertado, levantado como um profeta para esse povo, as palavras que ele deu não eram palavras duras. Eram palavras verdadeiras e necessárias. E a dureza vai depender justamente se ela vai ser aplicável a você ou não. Porque muitas vezes, Alan, a gente pensa que Deus ele só vai falar de um jeito ou brando ou duro, mas na verdade, às vezes, a mesma palavra de Deus pode ter um peso maior para alguém que esteja passando naquela situação, como o povo de Israel naquele momento estava fora do padrão, fora do perfil espiritual que Deus desejava, então aquela palavra foi pesada ao povo. E mesmo assim o povo não teve muita reação. E aí, quando ele é levado para essa situação que a gente está vendo no texto de hoje, como um texto bem forte, né, do Vale dos Ossos Secos, ali era Deus já mostrando como estava a situação espiritual do povo. Embora vivos, eles estavam mortos. E não estavam mortos recentes. Eles estavam mortos que os ossos já estavam aparecendo, porque todo o corpo espiritual já tinha se decomposto e ainda estava sequíssimo, que quer dizer que era um osso de muito tempo. Então, quer dizer que, embora estejam vivos, né? Eles estavam vivos, fazendo as práticas, entrando no templo, fazendo os cultos, mas espiritualmente eles já estavam mortos, porque a essência, que era a adoração ao Senhor, eles já tinham esquecido e tinham profanado, porque aquele povo adorava outros deuses, faziam práticas que eram consideradas pagãs, justamente porque o coração, a essência, já tinha se afastado. Complementar aqui, Alan, o que Jansen vem falando, claro, né, a respeito desse contexto histórico, eu acho muito necessário que o professor faça essa abordagem com os alunos em classe para entender necessariamente o exemplo de liderança de Ezequiel, saber o que é que ele estava enfrentando naquela época, né? E, como você falou aí, né, a gente estava lembrando desse ponto, a lição de adultos trata exclusivamente desse livro de Ezequiel, né, de todo ele, e, curiosamente, é a primeira vez que a EBD traz o estudo sistemático do livro de Ezequiel, e pelo pastor Ezequias, né, que é uma autoridade no assunto, e a gente vê, nesse contexto de Ezequiel, um momento em que o povo estava com o coração endurecido, e, como Jansen já disse, de muito tempo, né? E aí o professor ele pode passar pelo contexto histórico, né? Lá desde Manassés, né, foi considerado o pior rei a sentar no trono de Davi, passou 45 anos de reinado, né, vamos dizer assim, investindo no paganismo, investindo na adoração a outros deuses, né, deixando a adoração do Deus verdadeiro, do Deus daquele povo de lado. E passa para Josias, Jeoacás, depois Faraó Neco toma conta, né, do governo de Israel e coloca Eliaquim, né, passa a chamar o Joaquim, e Nabucodonosor assume o trono, né, e depois disso vai combater os egípcios, toma o controle de Israel, e aí nesse contexto é que Ezequiel vamos dizer assim, levado cativo à Babilônia, né? A história também conta dois outros personagens contemporâneos de Ezequiel, que é Daniel, né, e Jeremias, que estavam naquele tempo, né? Jeremias profetizava em Jerusalém e Ezequiel lá no assentamento dos que foram levados cativos à Babilônia, né? Mas era um povo que estava triste, amargurado, por diversas tentativas
de tentar confrontar Nabucodonosor e serem destruídos. Inclusive, no próprio livro de Ezequiel, lá no finalzinho, vai ter a destruição do templo, né, que ninguém acreditava que ia acontecer, e Deus usou Ezequiel para profetizar nesse sentido e mostrar que, por causa desse afastamento de Deus, eles iriam sofrer essa penalidade, né, que era algo sagrado para eles. Então, entender esse contexto, você consegue colocar na mente do aluno um pouco da situação em que aquele povo estava. Eram escravos, né, estavam em um assentamento próximo da Babilônia, né, dentro das terras conquistadas lá pela Babilônia, próximo a um riacho que irrigava a Mesopotâmia, e ali aquele povo amargurava a escravidão e a perspectiva de ver a sua nação ser destruída. Mas nesse contexto, mostrando que Deus é um Deus misericordioso, aí vem o ministério profético de Deus na vida de Ezequiel, que era treinado para ser sacerdote, estava ali, era da família sacerdotal, estava treinando para ser sacerdote, e aí quando é levado cativo, inicia o seu ministério 5 anos depois de estar ali cativo na Babilônia. E Deus vai trazer uma mensagem de restauração, que é o ponto da nossa lição, né? Então, entender esse contexto é uma necessidade para que o aluno possa compreender tanto a respeito do compromisso, do comprometimento de Ezequiel no exercício do seu ministério como profeta, né? Que é o que a gente quer extrair hoje, né? Espremer Ezequiel para conseguir entender qual é o seu exemplo de liderança, o que é que a gente pode extrair dele para produzir novos líderes, né, da igreja conforme a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, entender sobre a restauração que Deus tem planejado para a nação. E, para finalizar essa minha fala longa, lembrar que também no livro de Ezequiel existe profecias messiânicas, né, que vão apontar para o fim dos tempos, apocalípticas, né? Então, elas vão ali apontar para o fim dos tempos e são promessas que nos alcançam, né, da restauração da igreja com a vinda de Jesus, com, né, o reinado de Jesus. Então, essas coisas estão também aplicadas a nós, né? Então, Deus deseja ainda cumprir o que falou através de Ezequiel nas nossas vidas. Amém? Amém. E duas coisas interessantes aí que a gente pôde entender e ouvir aí do professor Jussier. Jussier falou que Ezequiel em um determinado local, Daniel em um determinado local, profetizando também, apontando para o povo o arrependimento, essa questão de se voltar para Deus. E quantas vezes o líder, né, professor Jussier, professor Jansen, você que nos acompanha em mais essa edição do nosso EBD desse podcast, fica se pensando aí, quem sabe, que está lutando só, né, remando contra a maré. Só eu que tenho essa visão de líder, só eu que estou querendo pagar o preço, deixa eu levantar aqui minhas mãos, só eu que estou querendo pagar o preço, mas desde esse tempo aí, né, Deus não levanta só um, mas levanta 2, 3, vários. Me lembro do profeta Elias, né, achando que só existia ele, que estava sendo fiel a Deus, e Deus falou para ele que, como ele teria milhares, né, homens fiéis a Deus que queriam ainda fazer a sua vontade. A segunda coisa é trazer a aplicação agora, professor Jansen e professor Jussier, para os dias de hoje. Quem sabe o professor dando a sua aula próximo domingo, ou até mesmo os alunos que estarão ali, trazer aqui luz aqui para esse debate. Será que ainda estamos vivendo como escravos? Não, né? A igreja hoje ela é livre, pelo menos aqui no nosso país, ela pode abrir os seus templos, pode ministrar a palavra, os irmãos podem cantar, falar o nome de Deus. Temos uma rádio aqui no nosso estado, na nossa cidade, mas falar sobre essa escravidão do pecado, né, professor Jansen, que tem afastado as pessoas de Deus, e Deus conta conosco, como esses líderes que precisam restaurar o povo dele, como o professor Jansen falou. É povo trabalhoso, é povo que está em dificuldade, mas é povo de Deus, né, professor Jansen? Verdade, Alan. Na verdade, nos dias de hoje, eu acredito que esse texto, na verdade, pode ter vários textos que se encaixam com a realidade espiritual do nosso povo atualmente. Porque, embora as igrejas estejam abertas, a gente tem toda essa possibilidade de fazer o culto público. Um ponto interessante é que, naquela época, mesmo eles assim passando por uma dificuldade, passando por um problema, muitos deles ainda faziam suas rotinas, mas o problema é que eles já estavam com o espiritual abalado por causa dos seus próprios erros anterior ao cativeiro.
Então, muitas vezes a gente se torna escravo, mas antes já está em problemas, antes já está em pecado. Então, aplicando para os dias atuais, a gente tem que lembrar que nos dias de hoje a gente vê muitos jovens, muitos irmãos, muitas pessoas na igreja que estão indo para os cultos, estão presentes nas atividades, mas às vezes o espiritual, o coração está totalmente fragilizado, está envolvido em outras coisas, está morto já espiritualmente, está como aquela ideia de um sepulcro caiado. Olha só, né? Que interessante. A gente está falando de ossos secos. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele dá essa alusão, né, do sepulcro caiado, que por fora é bonito, mas por dentro tem lá ossos. E a gente vê isso. E tem muita gente que nos dias de hoje pode estar talvez alinhado por fora, às vezes com um sorrisão, às vezes você olhando para ele pensando que está tudo bem, mas espiritualmente aquela pessoa está precisando de uma palavra de restauração, como é essa. Então a gente até vê que no versículo 3, esse texto que a gente, o texto que é como base, né, 37, o próprio Deus pergunta para Ezequiel, tipo, filho do homem, poderão viver esses ossos? E aí ele disse, Senhor Jeová, tu o sabes. E Deus, ele sabe da necessidade do nosso povo atual. A gente olha para os nossos dias e vê assim, olha, nossos dias estão trabalhosos, nossos dias estão complicados. A gente, às vezes, vê tanta gente passando por problemas, tipo, espiritual, outros sociais, depressão, pai que não fala com o filho, filho que não fala com o pai, brigas internas, brigas sociais, guerras, tudo isso. E a espiritualidade precisa ser vista como um ponto focal para que isso possa melhorar. É ler mais a palavra, é ouvir, é fazer a vontade de Deus. E aí Deus levanta líderes, como nesse caso foi Ezequiel, para poder alertar o povo dessa situação que eles estão. E nos nossos dias, precisamos de mais atalaias, mais líderes que tenham essa coragem, porque não é fácil profetizar Coragem. como ele profetizou. Mas o Deus que falou com Ezequiel é o mesmo Deus que fala nos dias de hoje. Então, acredito que a mensagem que ele vai enviar não vai ser diferente se o povo precisar da mesma restauração que a gente está vendo nesse texto. Professor Jussier, professor Jansen, ele trouxe uma palavra interessante aí, a coragem de falar. Mas antes ele falou aí, né, texto bíblico, né, Ezequiel 37:3, pode reviver esses ossos, né? A resposta não foi uma resposta de alguém que tem muita coragem, né? É. Mas ele disse assim, Senhor, tu sabes. Mas isso fala muito, né, professor Jussier, em relação ao caráter da liderança de Ezequiel, a dependência que ele tinha de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, Vamos professor sim. Jussier. Esse segundo tópico, ele é, na realidade, o que eu disse anteriormente, né? É quando espreme Ezequiel para a gente entender qual é o seu exemplo de liderança, né? E a gente começa aqui no subtópico 1, quando ele fala da necessidade de reconhecer os erros, né? Os vícios, as dificuldades que precisam ser corrigidas. E tem tudo a ver com o que Jansen já estava colocando. Por quê? Porque Deus coloca na pessoa do líder a responsabilidade por ter essa visão e por ser instrumento de Deus para corrigir, né? Assim como Deus levantou Ezequiel como profeta para que pudesse indicar, né, onde o povo precisava se corrigir, Deus levanta os líderes hoje para olhar para a sua igreja e para ter essa coragem, né? Tem que ter muita coragem, porque você vai tratar muitas vezes ali de pontos delicados na vida daquelas pessoas. E eu me lembro, Alan e Jansen, que muitos dos jovens hoje que almejam ser líderes, às vezes, por sua fraqueza, por sua própria fraqueza, está enxergando na função da liderança muito mais um caminho para ele ser visto, para ter evidência, né? Ou porque o líder está sempre ali em evidência, então ele aparece. E outros até olham para a questão do poder que o líder tem, porque as decisões partem do líder, e aí ele pode se beneficiar de alguma forma. E não é isso que a gente vê na vida de Ezequiel. Ele já tinha uma posição privilegiada de sacerdote, mas nesse mesmo intento ele olha para o povo com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de quem deseja fazer a vontade de Deus, né? E ele faz isso para reconhecer esse erro, essa necessidade de correção, e usa desse seu ministério de profeta para indicar isso ao povo, né? E faz isso, subtópico 2, dependendo de Deus. Então, a gente tem que ter a coragem
né? Mas sem desviar da dependência do Senhor, sabendo que só o Senhor que pode fazer isso, só Deus que pode agir para que isso aconteça, né? Como hoje a gente está pregando e sabe que só o Espírito Santo que convence, né? Mas não deixamos de cumprir nosso papel como anunciadores da palavra do Senhor, né? Então, Ezequiel fez isso. E no terceiro subtópico, o exemplo maior, fazer a sua parte. Saber que quando Deus chama, ele nos chama para fazer. A gente não pode se acovardar. Mais uma coisa ligada à coragem, né? Não pode se acovardar. Tem que ter confiança em Deus e tem que assumir essa responsabilidade, assumir esse compromisso. E como a gente está vivendo hoje, Jansen, dias de jovens que não querem ter compromisso com Deus, nem com ninguém, né? Eles não aguentam mais ficar muito tempo em um emprego, de 3 meses está mudando de trabalho, né? Alguns estão buscando ali na vida amorosa, né, uma namorada, mas não quer mais casar, só quer passar de namorado em namorada. Então, a gente vê as pessoas sem compromisso com as coisas da vida, e se não tem compromisso com as coisas que são pequenas, avaliemos as coisas que são grandes, que são espirituais, que são eternas, né? Então, esse é um problema da nossa geração, e que Deus nos escolhe como líderes e nos motiva a servi-lo para apontar esses problemas, essas problemáticas da nossa vida, né? E nos mostrar à luz da palavra de Deus como corrigi-las. Na pregação, com certeza vocês conhecem Evandro, pregador, uma bênção ali da Zona Norte. Ele pregou num culto falando sobre essa passagem, e ele trouxe uma informação que às vezes a gente não consegue entender assim tão simples, mas Ezequiel, ele passou 5 anos antes de começar o ministério já no cativeiro. Então ele tinha de tudo para começar murmurando. Porque, tipo, Deus, por que tu deixou passar 5 anos para eu poder começar a falar comigo? Mas não. Então ele foi, primeiro, ele entendeu a posição que ele também se encontrava como povo, e aí ele foi obediente, entendeu que era Deus falando com ele, e agora pensa no cenário que ele foi levado nesse capítulo 37. É um cenário que, vou usar assim palavra popular, é como se fosse o cenário de um filme de terror, né? Porque você é levado pela mão do Senhor para um vale cheio de ossos secos, ele olha para tudo quanto é lado, é morte. E aí ele é levado a profetizar. Quando a gente fala de coragem, então é uma coragem até um pouco maior do que a gente imagina no natural. Porque às vezes você não tem coragem de falar de uma coisa talvez que você leia, que você veja. Nesse caso, ele estava no meio de um vale com ossos sequíssimos e Deus manda ele profetizar. Então, a gente tem que entender que fazer a sua parte não pode ser uma coisa só superficial. Tem que ser uma coisa que está alinhada com o propósito que Deus coloca no coração do líder. E aí, quando ele escolhe viver o propósito, ele vai fazer a parte porque ele sabe de onde veio o propósito. Maravilha! Eu quero convidar você mais uma vez, você que está nos acompanhando desde o início, ou você que de repente pulou, olha, não pule não, assiste do início. Mas você de repente adiantou o vídeo aí, caiu aí nos nossos 40%, 50% do nosso vídeo, faz a sua inscrição aqui no nosso canal EBD em Síntese Podcast, aciona o sininho, assim que chegar um vídeo novo aí no nosso canal, você vai ser o primeiro a ser avisado e vai poder estar participando conosco aqui. Também aproveita, deixa aquele like, a plataforma e o YouTube vai entender que você está gostando, que é algo relevante e vai distribuir para muito mais pessoas serem abençoadas por esse trabalho. E dizer, quem sabe você, meu amigo, minha amiga, está nos acompanhando, não evangélico, né? Seja muito bem-vindo também ao nosso canal. Quem sabe está nos acompanhando aí há alguns trimestres, né? Professor Jansen, professor Jussier, o nosso carinho, quero deixar aqui o nosso carinho, nosso muito obrigado. Quem sabe recebeu aí esse link no grupo da família, está nos acompanhando, está gostando. Que bom que Deus está falando com você e tem falado ao seu coração e é algo muito especial. A forma maravilhosa, através de parábola, vamos dizer assim, que Deus fala com Ezequiel para mostrar a ele de perto, de dentro, por dentro, a realidade do povo de Deus daquele momento ali. Mas para a gente entender aqui, até o professor, o pastor Elias Torralba, ele faz uma analogia aqui, né? Para a gente cuidar da doença, primeiro tem que ter o diagnóstico. Então, para a gente iniciar também a restauração, professor Jussier, é necessário a gente reconhecer os nossos erros. E esse é o grande desafio, né? Na geração que nós estamos vivendo hoje, os índices de violência têm subido bastante, a questão dos divórcios, os relacionamentos
abalados, vamos dizer assim, é necessário reconhecermos os erros para reconhecermos que precisamos ser restaurados. Porque sem essa questão de reconhecermos os erros, a gente passa muitas gerações aí e não se volta para Deus de maneira nenhuma, né, professor? É verdade. E assim, a gente tem um desafio a mais hoje, que é a forma com que essa nova geração está crescendo, né? Não é mais eventualmente que a gente escuta dizer que os jovens, as crianças nos nossos dias estão hipersensíveis, né? Estão muito frágeis, estão demorando a amadurecer, e o líder ele tem que ter essa percepção. Por quê? Porque no momento que ele vai dar o diagnóstico, né, para indicar o remédio, ele precisa dizer da doença, ele precisa mostrar que existe um problema, e ele tem que fazer isso de forma a não machucar, a não terminar de matar, né? Mas de forma a demonstrar o amor de Deus, a demonstrar a misericórdia e demonstrar, às vezes até no início, dando o diagnóstico, mas demonstrar já que existe uma cura, né? Então fica tranquilo, você tem um problema, mas Deus já tem uma solução para o teu problema. Mostrar para a nossa geração que a palavra de Deus nos ensina a ser resilientes. Né? Quem segue a Cristo aprende a sofrer e é bem-aventurado. Não é que o sofrimento seja algo que a gente valoriza, não, mas é algo que nós sabemos que existe. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. E é justamente essa mensagem hoje que a nossa geração que está precisando de restauração precisa entender. E o líder é aquele que vai cumprir esse papel. Ele vai dizer: olha, você vai ter aflições. Na verdade, as aflições que você já vive hoje são decorrentes do pecado, mas tem bom ânimo, porque Deus tem uma restauração preparada para a nossa vida. E a palavra de Deus nos ensina a ser resilientes, a resistir, né? A passar pelo vale da sombra da morte sem ter medo, né? A ser bem-aventurado, ser bem-sucedido, muito feliz, mesmo ao passar por dificuldades, por provações, por adversidades, né? Então, isso nos mostra essa necessidade de cuidado que o líder deve ter ao transmitir essa mensagem, né? Então, é uma necessidade atual, urgente, e o nosso comentarista, inclusive, fala aqui, dá um exemplo a respeito das mídias sociais, né? Do alerta aos líderes, na forma como vai se apresentar para os seus liderados, né? Parece fora de contexto, né, professor Jussier? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Do nada ele começa a dizer aqui: olha, cuidado, como é que você está se expondo aí nas redes sociais, colocando vídeos e fotos da sua família? Parece assim que foi fora de contexto, mas eu queria a gente focar isso aqui. Eu me lembro que a lição passada a gente falou um pouquinho sobre Davi, né? A questão do relacionamento dele com Jonas, algumas pessoas exploram de forma errada. A questão da família de Josué, a gente falou bastante. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, essa questão da exposição às mídias sociais. Parece fora de contexto, mas está mais do que no contexto, Está né, dentro, professor? está dentro. E assim, o próprio livro de Ezequiel, nós temos uma parte lá da profecia que é destinada a falsos mestres e a falsos líderes, né? A falsos profetas. E existe muito disso hoje na nossa geração. Muitas pessoas que usam da palavra de Deus de forma deturpada para alcançar os próprios interesses. E aí, por que o líder tem que ter esse cuidado, né? Esse alerta, ele também casa, né? Por mais que você diga assim, você parece estar fora do contexto, mas não está. Por quê? Porque o líder, para ele conseguir impor de forma amorosa o exemplo, né, a aplicação prática do que ele está dizendo, ele tem que demonstrar com a sua própria vida. E aí nós estamos vivendo dias hoje em que as pessoas elas estão sem saber o que significa a vida. O comentarista diz assim, né? Muitos já não sabem mais o que significa vida privada. Né? Parece que a nossa intimidade não existe mais, que tudo agora é público, é aberto, né? Mas não é assim. O líder ele tem que ter sabedoria na forma como ele age, como ele é utilizado por Deus para essa restauração. Não é qualquer líder que vai promover uma restauração santa, né? Indicada para santificação. Ele tem que ter cuidados. Ezequiel tinha esse cuidado. Ele teve uma preparação. Ele foi preparado para ser sacerdote. Ele foi preparado para ser líder. Né? Isso nos traz uma outra lição. Não é qualquer pessoa que pode ser líder. A gente está falando isso desde o início. Né? Deus chama, chama. E quando Deus chama alguém que aos nossos olhos é despreparado, mas Deus sabe que tem preparação, ou Deus tem compromisso em prepará-lo. Nós não temos que ter esse receio, mas não podemos também deixar de considerar que Deus nos dá meios de nos preparar para que possamos ser usados por Ele, não é verdade?
Verdade. Professor Jansen, dizer que é uma alegria poder chegar aqui já nos minutos finais da nossa lição. A professor Jussier também, dizer que é uma alegria poder estar com vocês em mais uma edição. Desejar aos nossos professores aqui que eles tenham uma ótima aula domingo que vem. Eu não sei se na segunda, na terça ou na quarta. Eu não sei como é que está o seu tempo durante a semana e você está nos acompanhando. Eu sei que existe até alguns setores, viu, professor Jussier, professor Jansen, que se reúnem, eles marcam um horário. Olha, de 9 horas a gente vai começar a acompanhar o EBD em Síntese Podcast Lição de Jovens. Aí, quando termina esses 45, 50 minutos, uma hora da nossa aula, eles entram numa reunião para conversar sobre o nosso EBD em Síntese. Só para aumentar a responsabilidade de vocês aí, viu, meninos? Deu um friozinho na barriga agora, viu, Jansen? Com certeza. Eu tô até já Eu pensando vi em isso sair aqui. eu vi isso da liderança do setor 15 da Igreja Apolo ali em Farol 1. Eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito agradecido. Sei da correria dos irmãos e minha também, mas é uma satisfação podermos estar aqui. E isso fala muito, nosso departamento, dirigido pelo pastor Reinaldo, fala muito da valorização de você, professor da Escola Bíblica Dominical, que semanalmente está aí, com a sua lição, com a sua Bíblia, com o livro de apoio dedicado com todo carinho aos nossos professores. E eu fico feliz de poder fazer parte desse ministério, fazer parte desse EBD em Síntese podcast. Queria que os meninos também deixassem aí a sua saudação final aí do nosso programa, pelo menos de hoje. Essa lição 10, Alan, eu vou dar uma saudação, mas já dizendo assim, que é muito bom a gente saber e entender que através de uma lição como essa, Deus ele sempre tenta mostrar, ou quer mostrar para a gente o caminho para a restauração. Ele, em Ezequiel 18, ele fala que ele não se agrada com a morte do iníquo, mas que deseja que todo se arrependa e viva. Então, a intenção de Deus nessa passagem era mostrar para o profeta que ainda que o vale era de ossos secos, existia a possibilidade de restauração através da palavra de Deus. E ele foi escolhido como profeta para que levasse essa palavra. Então, para os dias de hoje, que vai ser o final desse meu agradecimento, é bom saber que Deus continua falando conosco, continua ensinando e nos mostrando o caminho dessa restauração. E está levantando, Alan, eu, você, Jussier e tantos outros para ser anunciador dessa palavra e fazer com que elas cheguem aos ouvidos e que eles possam receber vida. Então, é uma oportunidade imensa e essa lição 10 serve tanto para a gente, porque a gente precisa de restauração, como também para a gente poder ajudar outras pessoas. Amém. Eu faço minhas palavras de professor Alain, né? É um privilégio sempre servir a Deus com alegria, em qualquer lugar que Ele nos coloca, né? E sabendo que a gente tem essa grande responsabilidade de transmitir conhecimento, de transmitir aquilo que nós estudamos e meditamos, né? Sempre crendo e confiando de que vem da parte do Senhor, que vem do coração de Deus, é que a gente se alegra muito de poder fazer parte desse projeto e poder estar relacionados a essa obra, né? E o Senhor sabe do coração de cada um, das suas necessidades, e com certeza há de recompensar a cada um dos líderes que estão empenhados nesse propósito de ensinar na Escola Bíblica Dominical, né? E hoje a gente aprende mais uma lição maravilhosa. Eu tenho dado aula na Escola Dominical na lição de adultos e tenho visto aí esse livro de Ezequiel de cima a baixo, do início ao fim, né? E tenho aprendido muito e nessa lição de jovens, né, fico muito feliz por poder ver o mesmo entendimento, o mesmo sentimento, o mesmo substrato, né, que a gente vê na lição de adultos, está sendo aqui extraído pela lição de jovens por outro comentarista, mas com o mesmo sentido, né? Então é uma bênção para todos nós. Desejo que o Senhor abençoe todos os professores que vão ministrar a aula nesse próximo domingo e que os frutos venham, né? Que a gente possa glorificar a Deus no final de tudo. Maravilha, queridos professores, que Deus abençoe vocês maravilhosamente. E contem conosco, sei lá, alguma dúvida, deixa nos comentários aí do nosso vídeo. A nossa equipe aí vai estar respondendo aí. Amém? Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. A paz do Senhor.